Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam episódio 1 da nova temporada do podcast Chão de Taco, Sons do Sul. Quando se pensa em música gaúcha, é muito comum pensar em música nativista, uma música que vem dos CTGs, baseada em um imaginário do homem do campo, que supostamente se trata de uma cultura universal do que se faz no Rio Grande do Sul. Quando não, se pensa em artistas como Lupicínio Rodrigues ou Radamés Inátali, artistas da capital, cujas carreiras, apesar de muito significativas, terminaram há bastante tempo. Numa tentativa de mudar esse imaginário, a nova temporada do Chão de Taco se propõe a descentralizar a narrativa, tanto da prática musical quanto do cenário da capital do estado. A música rio-grandense é moderna, plural e se veste de várias formas, de diferentes jeitos, para diferentes públicos de diferentes lugares. As narrativas musicais são universais? Nós acreditamos que não, mas isso é uma discussão para outro episódio. Hoje, a proposta é pensar a música do Rio Grande do Sul como extremamente versátil e uma fonte que frequentemente jorra renovação. Para desenvolver esse papo, nós chamamos duas pessoas super experientes na música daqui, Arthur de Faria e Marcelo Delacroix. Nada mais coerente que começar uma temporada sobre a música do Rio Grande do Sul com um papo leve, à la Chão de Taco, sobre o histórico das práticas musicais daqui. Músicas gaúchas. De onde vêm, onde estão e para onde vão. Esperamos que até o fim da temporada saibamos responder pelo menos parte dessas perguntas. Primeiro, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, é muito bom ter vocês aqui. E eu acho que seria interessante que vocês se apresentem. Pode começar pelo Arthur, né, em ordem alfabética. Está-se à vontade. Bom, meu nome é Arthur de Faria Silva, nome artístico Arthur de Faria. Eu nasci em 1968, eu faço música desde 1980, na verdade desde 1981. Componho e tal, comecei a fazer música para teatro também ali, pelo menos 16. Eu conheço o Marcelo desde quando a gente entrou na escola da OSPA, eu tinha 13, ele tinha 15, e eu conheço a Madá desde a fecundação, digamos assim. Eu não estava lá, tá? Mas a gente, enfim, desde a barriga da mãe dela a gente conhece. Até antes, né? Nem sabia que... Até antes. Vai daí, Delacroix. Então, eu sou o Marcelo Delacroix, sou o irmão mais velho do Arthur, desde que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos na escola de música da OSPA, quando eu tinha 15 e ele tinha 13. E eu comecei um pouco antes. Eu estava me lembrando que em 1979 eu assisti o show Deu Pra Ti anos 70 do Ney Lisboa, e no Teatro Renascença. Eu morava ali no Menino Deus, algumas quadras do recém-fundado Teatro Renascença, e eu fiquei muito impactado com aquilo, já tocava um pouco de violão, e eu me lembro que eu voltei com o programa do show para casa, com as letras das músicas, mimeografado, cheio de desenhinhos e tal, e com o violão, com os acordes que eu já sabia. Eu não conseguia me lembrar das melodias das músicas do show, né? Mas eu me pus então a musicar aquelas letras do show do Ney. Me lembro de ter musicado uma delas, até comentei com ele esses tempos.
são as minhas lembranças mais remotas, assim, de já buscando um profissionalismo, né? Antes tenho lembranças do meu envolvimento com a música afetiva e meu interesse, como é que eu comecei com o violão e tal, mas esse momento aí do show do Ney Lisboa, eu tenho para mim como um marco onde eu pensei, é isso que eu quero fazer. E aí já tocando violão, tentando compor minhas primeiras músicas, fazendo um primeiro grupo com os amigos do bairro e do colégio. Eu entrei na escola de música da USP, encontrei o Arthur em seguida, e aí nos tornamos amigos de uma vida inteira, né? De autoconhecimento, a gente saía das aulas da USP, da Ospinha, como a gente chamava, e fim de tarde íamos ali para os sebos de disco da Borges e ficávamos até anoitecer, assim, olhando os discos. Tu conhece esse? Ah, não conheço. Ah, adoro. E aí, assim, era um momento de grandes descobertas musicais e descobertas a respeito da gente mesmo. Era o artista começando a se formar ali, né? Mas a gente também ia comer torta no Sesc. Isso. E aí, então, depois eu fiz, terminado o colégio, eu fiz vestibular para o IA, o Arthur fez vestibular para Famecos e seguiu estudando música por outros caminhos, né? E a gente não parou mais. Quando a gente pensa nas palavras música gaúcha, a gente tem uma imagem que vem junto com essas palavras, pelo menos eu tenho, que é a imagem desse homem do campo, desse gaúcho meio folclórico que a gente tem. E a gente queria saber de vocês, como será que surgiu essa imagem? Por que a música ficou tão atrelada a isso? Quais outras imagens que a gente, de repente, tem e que não vem tanto à mente quando a gente fala de música gaúcha? Como vocês acham que isso se estabeleceu? A música aqui no Rio Grande do Sul sempre foi muito plural, as orquestras, né, o samba. Então, depois é que veio esse movimento, que foi realmente um esforço para homogeneizar, né? E também Porto Alegre tem uma história do rock muito forte. O Caetano chegou a comentar isso na música, né? A verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul, quando ele fez uma homenagem para o Raul Seixas, que era baiano, né? Ele disse que a verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul, como o berço do rock, muito forte, assim. Mas sim, ao mesmo tempo, eu acho que o Vitor Ramil colaborou bastante, os festivais, claro, e o Vitor Ramil depois como alguém da música urbana que passa a fazer milongas com esse imaginário do campo, acabou legitimando assim para toda essa geração nova da música urbana esse imaginário do campo que sim faz parte da gente mesmo, né? Eu não me esforço para pensar muito nisso, mas quando eu vejo tem sim muitas características desses elementos folclóricos, vamos dizer assim, bem entre aspas, né? Mas sim, elementos folclóricos que não são do Rio Grande do Sul, mas do sul do continente e até um pouco mais também da música latino-americana, né? Através de Mercedes Sosa e Ataopa Yupanqui. Então, tudo isso misturado nesse liquidificador aqui no Rio Grande do Sul, com a palavra Arthur de Faria. Eu fiz o meu mestrado. Bom, vamos por partes. Primeira coisa do música gaúcha, eu odeio esse termo, por causa do cacófato. Quem me chamou a primeira atenção para o música gaúcha foi o Marcelo Birk, muitos anos atrás, né? A gente, essa coisa eterna do gaúcho querer se separar, né? Assim, tu ouve falar em rock gaúcho, mas tu não ouve falar em, assim, qual é o rock paulista, o rock mineiro, o rock mineiro até também, né? Mas, assim, essa coisa da MPG, por exemplo, não tem uma MPP, uma MPS, uma MP Pernambuco, né? Que é outro termo que eu também não gosto.
Mas é complexo realmente, gente. Nossa, dá muito assunto isso. Agora, a moderna canção urbana gaúcha, eu fiz o meu mestrado sobre isso. Eu coloco ali em 75 Almôndegas, que é muito para nós também, muito fundador, né, para geração minha e do Marcelo. Eu, por absoluta coincidência, meu pai e minha mãe me levaram no show de lançamento do segundo disco dos Almôndegas. Então eu vi os Almôndegas com 6 anos de idade, em 75. O Vitor estava também lá naquele show como road dos Almôndegas. Ele tinha, eu acho que, se eu tenho, sei lá, 12, 14 anos. Porque ali nos Almôndegas, o que tem? A primeira vez que tem uma ideia de uma síntese de canção que fosse uma canção urbana de Porto Alegre, mas que ela pretendia, de alguma forma, ser uma canção urbana de Porto Alegre. Nem era uma canção regional, né? Nem era uma canção urbana que pudesse ser feita em qualquer outra cidade brasileira ou qualquer outra cidade do mundo. Então, eles tentaram, pela primeira vez, fazer essa síntese de fazer que é o que o Marcelo tenta fazer, o que eu tento fazer, o que a gente, de alguma forma, tenta fazer é ser brasileiro e ser porto-alegrense, assim. Escrever uma música que diga de onde a gente vem, inserida numa tradição de uma música de um país inteiro, né? E que não é pouca música. Eu tenho uma questão que eu acho que é meio polêmica, assim, vai ser engraçado discutir sobre isso. Tem uma ideia de que quando tem estudantes de músicas, por exemplo, que eu vejo, assim, da gente ter muito apreço pela música nordestina e às vezes até querer meio que imitar uma música nordestina. Não imitar, mas de, tipo, gostar muito, reproduzir bastante e às vezes até querer fugir dessa coisa de eu sou gaúcho, não gosto de música gaúcha, mas, tipo, e querer buscar isso em outro lugar ao invés de buscar na sua própria aldeia. Eu queria saber o que vocês acham que é de onde é que vem esse sentimento, assim, de, tipo, querer fugir daqui a qualquer custo, sabe? Eu acho que um pouco da culpa é do que o CTG se tornou, né? Porque se a gente pensar assim, de Santa Catarina para cima, toda a ligação com música tradicional, com música de manifestação tradicional, ela é feita na rua, né? O boi de mamão de Santa Catarina é na rua. E daí para cima tudo. O Rio Grande do Sul é o único estado da federação em que tudo o que tem a ver com a sua música tradicional, entre aspas, é feito dentro de portões de um negócio chamado CTG e onde tu precisa ser sócio para participar disso, né? Então, isso gera uma antipatia muito grande. As pessoas aderem a isso ou rejeitam isso, né? E aí, isso causou esse fenômeno que, por exemplo, nos anos 90, quando várias regiões musicais brasileiras elas começaram a fazer uma música que misturava o seu regionalismo a partir de uma visão, talvez, do rock com o mundo. Isso poderia ter acontecido aqui no Rio Grande do Sul e isso teve uma música da Graforréia e uma música da Ultraman e deu, né? Por quê? Porque era muito careta se associar a CTG como segue sendo. A gente também, quando era adolescente, o Marcelo e eu, a gente era absolutamente fascinado pelos mineiros, por exemplo, né? Eu até ouvi o Clara Crocodilo, a minha vida era Milton Nascimento, Beto Guedes, Toninho Horta, Tavinho Moura. Toninho Horta menos, mas Beto Guedes, Tavinho Moura e Milton Nascimento era nossa. E porque era uma coisa forte, construída, com presença, né? E que a gente escutava muito. Eu vejo gente da geração de vocês e gente mais velha, gente de 35 anos, com uma boa formação cultural e tal, que nunca ouviu falar no Nelson Coelho de Castro, por exemplo, que é um dos maiores compositores que a gente tem aqui, um dos maiores compositores brasileiros. E não é que o cara nunca ouviu uma música do Nelson, ele nunca ouviu falar no Nelson Coelho de Castro, ele não sabe quem é, não tem registro desse nome. Então, o fato, essa nossa condição periférica atrapalha muito também, né? Porque a gente nunca teve muito dentro da indústria. Então, cabe a vocês da universidade realmente forçar a tarraqueta para meter canção do Rio Grande do Sul, meter a MPB daqui, meter o rock daqui, botar isso tudo dentro da universidade, gente. A minha responsabilidade caiu quando eu vi meus bichos, cantando a Anunciação da Fila da Rio quase todo dia. Eu fiquei, a gente precisa escutar um pouquinho de mais coisa. Então, muito boa a pergunta, Thiago, e muito legal. Vou pegar uns ganchos do Arthur aí. No regionalismo do resto do Brasil, né? Os nordestinos, eles chegaram em bloco na MPB
com uma coisa muito regional. Quando a gente pensa em Alceu Valença, a gente pensa num nordestino. E tem uma capa de um disco, que é um dos discos que eu mais gosto da MPB, que é o Espelho Cristalino, em que ele tá na capa com um chapéu de cangaceiro, né? Mas tu ouve aquele disco, é um disco de rock and roll, um rock and roll nordestino, muito nordestino. Consegue imaginar alguém com uma bombacha numa capa de música gaúcha? Pois é, porque é isso que o Arthur falou. No momento em que um grupo de ideias fechadas, né? Um grupo contra o movimento se apropria disso e vira um clube, então nós não queremos participar disso. Enquanto que o resto do Brasil inteiro ele consegue fazer. Então, como eu ia dizendo, o Alceu Valença soa muito nordestino, mas o Brasil inteiro canta as músicas. Primeiro porque ele não fala do cavalo do campo da China e do chimarrão. Ele fala da vida, ele fala das coisas que acontecem hoje, das emoções, dos amores, né, de forma contemporânea. Mas é muito baião, é muito regional. O caipira não se coloca como o patrão do CTG, ele se coloca ali com aquela calcinha de tergal, enxada, o homem simples do campo, né? E o gaúcho não se coloca como o homem simples do campo, se coloca sempre como o guerreiro forte que domina tudo e que não sei o que, né? E é a gaúchidade frágil, né? A gente tem a masculinidade frágil. Essa é a gaúchidade. Eu tenho mais um detalhe para comentar. Da minha geração aqui. Quando eu comecei no violão, ali pelos 13, mais ou menos, 12, 13, o Rio Grande do Sul, que ainda não chamava MPG, isso aí foi uma sigla que o Ayrton Patinetti inventou para tentar vender isso como um movimento e tal, mas não existia isso de MPG. A música urbana que era feita aqui lotava os teatros, mas filas e filas para assistir o Nelson Coelho de Castro. O Faz a Cabeça, né? Naqueles tempos do Julinho, o Saracura, os teatros tinham show todos os dias, e eu, quando fui picado pela música, eu ia a tudo que era show que eu podia, que o meu dinheiro pudesse pagar, que fosse entrada franca ou que eu pudesse pagar. Eu ia a tudo, eu ia tipo 4 shows por semana, assim. E esses artistas que o Arthur diz que hoje as pessoas não sabem nem o nome delas, nunca ouviram falar, eram nossos ídolos tão grandes quanto o Gilberto Gil, o Chico Buarque e o Paul McCartney. O Ney Lisboa, o Saracura, o Nelson, o Bebeto, né? Esses caras para nós, eram nossos ídolos. E são realmente, eles são, depois dos Almôndegas, quem deram continuidade para essa busca de uma linguagem universal, regionalizada, né? É isso aí, gente, anotem os nomes, viu? Procura no Spotify. Mas, claro, eu tenho uma situação meio privilegiada, né? De conhecer muita coisa por causa da minha família. Mas o que eu queria dizer é que, assim, a gente pensar que a canção é um documento histórico, né? Ela conta a história do Brasil. Total. E eu acho que esse negócio do CTG parece que essa música não se move. E documento histórico muda. Muda as gerações e muda os documentos. E, claro, dentro da faculdade concordo completamente. A gente quase não fala de canção. Eu tô fazendo meu TCC em cima de canção. E é super complicado, assim, porque a gente nunca chegou a ver, a gente estuda um pouquinho em história da música brasileira, mas não chega
parar por muito tempo, porque é só um ano, e aí um ano para estudar a história da música brasileira é muito pouco. Mas isso, assim, eu tô falando sobre a canção ser um documento e ela fala sobre um momento, sobre uma pessoa e sobre um lugar. E sobre uma língua, né? Que é essa língua, o português brasileiro que a gente vive. E no Rio Grande do Sul parece que a gente quer, ao mesmo tempo, se afastar disso, mas quer manter essa música rio-grandense de CTG, quer manter um documento que é sempre o mesmo. E ele não pode ser. Mas eu acho que até a proposta, né? Porque CTG, por exemplo, é tradicionalista que quer se manter as tradições, né? Eu não sei, eu não lembro quem falou sobre a insegurança do gaúcho, uma coisa assim. Mas eu acho que é um sistema cultural de reafirmação da própria imagem. Então, a proposta eu acho que é justamente essa, assim, de não querer mudar porque eu quero me identificar com aquilo que eu estou dizendo. Sim, e tem uma coisa, o CTG, a quantidade de CTGs, ela explodiu durante a ditadura militar, e muito ligada à brigada militar. E tanto que o regionalismo, esse mundo do regionalismo gaúcho, eu acompanho bem, porque essa questão específica que eu vou falar agora, porque eu sou muito amigo dos Fagundes, né? Principalmente do Ernesto e do Paulinho Fagundes. E os Fagundes e o Bagre Fagundes, o Nico que já morreu, não sei qual era a posição política dele, mas o Bagre, o Paulinho, o Ernesto e até o Neto são gente de esquerda que sofreu horrivelmente nesse mundo regionalista nos últimos... desde o impeachment da Dilma em diante, eles foram cada vez mais não podendo falar o que eles pensam sobre as coisas, porque 90% desse mundo, talvez 95%, talvez 98%, é de direita e extrema-direita. Tu tá dizendo que o Neto Fagundes votou 13? Não sei, eu não tava lá. Eu tô chocado. Eu tô muito chocado. Mas o Ernesto Fagundes se chama Ernesto Fagundes por causa do Che Guevara. O Bagre Fagundes, numa dessas manifestações dos bolsonaristas ali no Parcão, ele desceu do táxi xingando todo mundo, dizendo... Não, fui eu quem vi isso aí, ninguém me contou. Foi na Redenção, exatamente em frente ao Araújo Viana. Eu estava passando e vinha vindo umas 100 pessoas, mais ou menos, com camiseta do gritando pelo impeachment. E aí o Bagre vinha com a indefectível camiseta do Internacional e ele se parou diante de 100 pessoas gritando Dilma, 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 sozinho. E o povo inteiro gritando contra ele, ameaçando ele, e ele é Dilma sim, Dilma, Dilma, com aquele jeitinho dele, né, bem baixinho assim, e enfrentou 100 pessoas daquela horda que você sabe que são bastante agressivos, né? Eu fiquei muito impressionado com isso aí. Mas é isso, né? Essa imagem do gaúcho, assim, do CTG, tá muito ligada a um posicionamento político. E muita gente que é separatista e que tem esses posicionamentos, né, frequentam e estão nesse meio. Então também é discreto, mas não é discreto ao mesmo tempo. Tá muito ligado à tradição, né? E a prova disso é que o CTG nunca abraçou. Por exemplo, dois dos maiores compositores de milonga de música regional nascidos no Rio Grande do Sul, que são o Bebeto Alves e o Vitor Ramil. Também, mesmo sendo filho de um cara de CTG, o CTG nunca abraçou o Borghettino. O Borghettino, que é o maior... O Borghetti e o Diamandu são dois dos maiores músicos brasileiros. De todos os tempos. De todos os tempos. E tanto o Diamandu quanto o Borghetti, eles saíram desse mundo regional forte. E são caras que são conhecidos, eu não digo no mundo, mas são caras que são conhecidos na Europa, por exemplo, no circuito musical da Europa, bem. Assim, eu vejo, por exemplo, outra pessoa que batalha muito e que compra muita briga contra isso, e que é uma figura essencial dentro desse mundo, é a Xana Miller, que já comprou muita briga, muita. Mas o que eu ia dizer é que esse mundo regional gaúcho, assim, a mulher é um negócio que eles cantam quando eles estão meio sem palpite para falar do cavalo. Não estão meio sem palpite para falar. Tá aí.
Na ordem vem assim, né? O cavalo, A erva, o chimarrão. o Cusco, né? É pré-machista. Como eu ia dizendo, um grande abraço pro CTG de Bagé aí, que tá nos ouvindo. Patrocinadores, temporada. Mentira. Para a gente seguir nesse papo, a gente falou muito sobre de onde veio. Vamos falar um pouquinho de onde estamos. Quem que é o gaúcho de hoje? O gaúcho que faz música de hoje. O que está acontecendo? Então, só fazendo, acho que uma pequena ressalva, que a gente se deteve bastante jogando pedra aí no telhado do CTG, né? Mas eu não acho que a gente deva concluir o papo dizendo que o passado é o CTG, nem o gauchismo, né? A nossa música vem de outros pontos e sim, inevitavelmente sofremos e fomos influenciados por esse movimento todo que aconteceu na década de 70, 80. Eu devo muito também o meu interesse por tocar violão quando eu, pré-adolescente ali, querendo começar a tocar violão, um amigo de Santa Maria me apresentou uns discos da Califórnia da Canção Nativa, da 6ª e da 7ª edições, as primeiras, e era muito progressista, muito progressivo. Os Almôndegas participavam, o Jerônimo Jardim com músicas muito legais, assim, utilizando um imaginário de música gaúcha, de ritmos daqui dessa região do sul da América, aí, mas também com referências mais amplas, né? Então eu queria, Arthur, eu vou me adiantar mais uma vez, tá? A outra coisa que eu queria comentar, que eu não comentei ali, foi que a minha geração e a do Arthur, coloco aí também alguns outros colegas que ainda estão na ativa, como compositores de canções, como o Mário Falcão, como o Orestes Dornelles, que tem mais ou menos a nossa idade, e que quando a gente estava começando a fazer canções, eles também estavam. E nós, como eu falei, então tínhamos esse panorama muito promissor de uma música urbana nossa, muito querida, muito amada, principalmente porque tinha uma rádio que tocava essas músicas de igual para igual. Tocava Gil, tocava Beatles e tocava Bebeto Alves, junto, no mesmo bloco, e era o máximo, né? Para nós era isso aí. Aí aconteceu o Rock in Rio, aconteceu a grande virada, né? Mercadológica. O Nelson Coelho de Castro fala com bastante mágoa, assim, né? Eu acho que já está resolvido, mas doeu bastante, que um dia era sexta-feira e ele entrava na Rádio Ipanema com a chave da frente, né? Abria um tapete vermelho para ele. Ele bateu lá na segunda-feira e perguntaram o que ele queria. Deram um chá de banco nele e disseram que não iam poder atendê-lo. Ele saiu de lá sem entender nada, mas é que tinha mudado a lei, a ordem. Então a minha geração, que estava querendo mostrar suas primeiras composições, pensou, caramba, eu não faço rock, e agora? E aí então, estourou o rock aqui, estourou rock no Brasil inteiro, Legião Urbana, Paralamas, né? E o rock daqui então teve um bom momento, que antes era um pouco mais da MPB, né? Então nós que fazíamos algo mais parecido com a MPB, eu vou falar por mim, fiquei meio desnorteado, assim, ninguém tem interesse no que eu tô fazendo na real, né? Mostrar minhas músicas, e depois veio uma era toda em que se valorizava o cover, ter a pretensão de querer mostrar uma canção sua,
Não, toca um Legião aí, bota um óculos que nem o do Renato Russo e tenta cantar que nem ele. Eu acho, desculpa te atrapalhar, mas assim, eu acho que a gente tá super focado, a nossa geração, que eu vejo assim, de igual, da nossa idade, de 20. Eu tenho 25, sou um pouquinho mais velha que meus colegas, porque eu entrei depois da faculdade. Mas, né, essa geração de 20 e poucos. Super focado no autoral, mas eu sinto também uma coisa de não querer ter referenciais de 20 anos atrás, ou não ter referenciais de 10 anos atrás. É assim, o teu referencial, as pessoas que tu admira, são as pessoas que tu conhece, são as pessoas que estão do teu lado. E aí eu sinto uma falta de carga histórica, assim. Eu não acho que tá errado, eu acho que os referenciais estão por toda parte, e pra ser artista a gente tem que ter a grande gama de referenciais possível. A coisa dos cantautores está sendo muito valorizada agora, né? Mais do que aquela pessoa, é meio que um universo daquela pessoa, assim. E acho que essa coisa do referencial pode ter a ver com isso. Porque, Marcelo, o teu último disco tu escreveu sobre também... eu super quero que vocês façam um jabá depois. Mas tu escreveu em cima de um conto, né? Uma música. Uma música. Uhum. Uma música. Mas tem referencial. É isso que eu queria chegar, assim. Porque o que a gente vê também... Claro, eu tô só falando de TCC porque a pessoa tá muito dentro do TCC. Normal. Para aí que eu vou pegar um copo d'água. Tá bom. Não, brincadeira, porque o teu TCC é sobre água. Né? Nossa! Agora que eu peguei. Não, mas é que a maioria das pessoas gosta e quer procurar um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho em geral que é sobre si, né? Assim, uma composição, um trabalho que fala sobre a sua própria vida. Eu não consigo ter essa pretensão de com 20 anos falar da minha vida, de como se eu tivesse vivido assim, uau, muitas histórias para contar. Madá, eu tô com 54 e ainda acho isso, Madá. Mas é uma coisa do autoral que é perigosa. É isso que eu tô querendo falar, assim, de ser tão autoral, ser tão pessoal que tu não olha para mais ninguém. Passa a ser egocêntrico daí, não é autoral, é egocêntrico, né? O foco. Eu acho que tem um movimento assim na música de hoje, mas também não tô falando de todo mundo. Mas eu acho que não é o problema do te voltar pra ti, sabe? Se é isso que tu quer, te autoconhecer. Eu acho que o problema é querer louros muito cedo. E daí não consegue assim, e daí já se frustra, e daí já tenta outra coisa, já muda o foco. Como é que é aquele ditado, né? A expectativa é a mãe da merda. Ou seja, sabe, querer resultados muito rapidamente, assim, eu acho que é o que acaba fazendo perder o foco da busca. Eu acho que tem a velha história, né? Quando a gente não conhece a história, a gente tá condenado a repetir ela, né? Tanto politicamente, nessa merda toda, né? Eu sou um cara que estuda muito a história, né? De uma forma geral, mas principalmente história do Brasil, história do Rio Grande do Sul, história de Porto Alegre, por causa das coisas que eu escrevo, né? E agora mesmo, eu estava antes lendo um livro de 1940, do Atos Damasceno, e que tu vê todos esses cidadãos de bem, que a gente achou que eles tinham saído das portas do inferno quando se abriu o bolsonarismo, eles estavam sempre ali. Sempre tiveram ali. Né? A gente é que fingia que não via. Então, tem esse lado, né, de quando a gente não conhece a história, a gente tende a repeti-la. A outra coisa é que quando a gente não conhece o que já foi feito, a gente tende a achar que a gente está inventando um monte de coisa que já foi inventado, né? Mas isso não é particular da geração de vocês, não. Eu me lembro, assim, isso aconteceu muito, teve um momento muito de invenção e muito de reciclagem nos anos 90. Mas a coisa de reciclagem me enchia muito o saco, quando as pessoas ficavam pirando no Jamiroquai, por exemplo, eu dizendo, cara, mas é igual o Stevie Wonder, né? Ou quando as pessoas ficavam pirando no... esqueci o nome Lenny dele. Kravitz. Lenny Kravitz. Porra, é igual Led Zeppelin. É igual o Jimi Hendrix.
né? Na Argentina, até o final do milênio passado, as pessoas faziam ou rock, ou folclore, ou jazz, ou tango. Não tinha essa coisa misturada, né? Que a gente tem desde os anos 60 e que no Uruguai também tinha. Então, essa coisa do cantautor, que é justamente essa coisa misturada. O cara que pode compor uma milonga, pode compor um samba, pode compor um rock, pode compor um reggae e tal. Isso é uma coisa que começou nessa geração mais ou menos, um pouco mais nova do que nós, uruguaia, e isso ficou moda na Argentina. E isso começou a ficar muito moda aqui em Porto Alegre e também em São Paulo. Isso não aconteceu no Rio, por exemplo, não aconteceu em outros lugares do Brasil. Porque todo mundo ia, bando de maconheiro, lá para Rocha ou para o Cabo Polônio. Então, todo mundo queria ser uruguaio em algum momento, tanto os argentinos, quanto os paulistas, quanto os gaúchos. Então, isso deu nessa geração muito do cantautor. Que tem uma coisa que é muito interessante e tal, mas tem também, que é muito da gênese da alma uruguaia, e que é essa coisa do paisito, esse falso bajo perfil uruguaio, que não é verdadeiro, né? Que é assim, nós tão pequenininhos, né? Nós, assim, tão pouca gente, a gente não tem, né? Um milagre, como é que a gente faz essa música tão maravilhosa, que efetivamente é muito maravilhosa. Eu acho que é uma proporção de gênio por habitante na música é a de uruguaios, né? Porque é um país desse tamanho, com uma quantidade absurda de músico genial. Então, eu senti isso chegar muito forte aqui em Porto Alegre. Eu vi isso chegar em Porto Alegre, vi isso chegar em São Paulo e vi isso chegar em Buenos Aires. São dois lugares onde eu trabalho muito há 20 anos. E o lado bom disso é que tem isso mesmo, de cada um contar a sua verdade, cada um dizer o que pensa e tal. Mas isso, de alguma forma, talvez com medo dessa coisa agressiva, macho padrão e tal, tanto nos homens quanto nas mulheres, de todas as orientações sexuais, isso deu uma tirada de agressividade. Então, a gente vê que é toda uma canção. É difícil tu ter uma canção nesse universo que ela enfie o dedo na cara, que ela chute a porta, tanto musicalmente quanto de texto. E isso, de uma certa forma, tem um lado bom, claro, como tudo na vida, mas tem um lado ruim, que nos tirou a agressividade de chutar a cara do fascista, né? Por exemplo. De chutar a cara da sociedade com uma música que seja agressiva. Porque a música é legal que tenha um equilíbrio de tudo, né? Então, essa música que enfia o dedo na cara, pé na porta, soco na cara, ela tá muito atenuada nessa geração. Tem muito pouca gente que se esforça para isso. Quem é que está fazendo isso? A comunidade LGBT. Quem está fazendo isso de enfiar o pé na cara, assim, são os artistas dessa cena. Porque, inclusive, eu acho que não estão enfiando o dedo na cara as pautas da comunidade negra, por exemplo, as pautas feministas, não estão enfiando musicalmente o dedo na cara e o pé na porta, como um monte de artista queer que tem aí inventando coisa. Então, eu acho que isso também tem uma coisa de delicadeza, de não vamos ser agressivo e tal, e a gente tá... Não. Estamos sendo delicado e os agressivos estão nos fudendo e tomando poder e ferrando com a gente, né? Então, eu tô sentindo falta disso, né? Eu não reconheço isso que o Arthur falou, dessa influência do cantautor uruguaio na nossa música. Eu acho que a nossa música, os cantautores daqui influenciaram muito mais a música deles, assim, o Caetano. Mas eu tô falando dessa geração que tem menos de 30. Ah, tá. Nós estamos falando do presente agora. Ah, tá bem. Tá certo. Mas eu não acho que tenha vindo do Uruguai de qualquer forma, entende? Eu não acho que tenha vindo. Eu acho que agora esse momento assim muito, como é que chama lá, as serenadas lá do Daniel Drexler, né? Isso sim, agora, mas isso faz 10 anos. Eu tive lá em La Serena antes de virar um festival nos primeiros anos. Mas o que eu quero falar um pouquinho então da geração de vocês, antes de falar da nossa, eu reconheço isso que o Arthur falou, uma estética do deboísmo, todo mundo é muito legal,
o jeito de cantar é muito astral, sabe? Ele é tão galera. Gente boa pra caramba! Tanto que as melodias são lânguidas, elas são cheias de glissandos e as notas longas, é tudo muito assim, sabe? Eu sinto falta disso que o Arthur tá falando, de um pouco de uma energia mais agressiva, que na verdade eu vejo que daí, pô, as músicas são tudo muito assim, tu vai ver nas relações, não é assim. Não é tão de boa, não é tão solidário e generoso como quer parecer, é bem individualista e egoísta e egocentrista. Então acho que realmente essa crítica do Arthur aí eu concordo. É na própria performance, né? Tem essa estética do deboísmo, mas não na prática de vida. É exato, como é um pós-hipismo, né? E também, como os hippies também, era tudo muito paz e amor, mas eram às vezes um bando de bicho grilo parasita também, que se grudava nos outros e, o cara não tá sendo legal comigo, velho, né? Mas eu tenho notado esse movimento mesmo de uma retomada a criação de um novo movimento hippie, que é muito paz e amor e muito, muito dessa paz mesmo. E estamos vendo aí no meio musical. Eu sou muito a favor do deboísmo e trago comigo uma cota de hipismo bem maior que o Arthur. Ele me enche o saco por causa disso. Eu já convidei ele para ir para Maquiné há mais de 20 anos e ele não vai comigo porque tem medo que não tenha luz elétrica. Não, mas agora que já tem luz elétrica e água quente, Tá. eu preciso ter alguma coisa sólida embaixo do meu pé, cara. Tá, banheiro com azulejo. Banheiro com azulejo. Não, eu tô sabendo. Tá, a gente se queimou com CTG e Neo Hip. Qual é o próximo agora? Mas eu queria fazer tipo um resumão, assim, juntando com aquela ideia do cantautor. Eu acho que essa estética do deboísmo e esse negócio do cantautor não aumenta a discussão. A gente não cria nada a partir disso. Eu não tenho vontade de compor músicas sobre ser sapatão, entendeu? Não tenho vontade, porque faz parte de quem eu sou e com certeza tá em algum lugar na música que eu faço. Mas não necessariamente eu preciso dizer assim, porque, sabe, fazer todas as minhas músicas dizendo como eu sou sapatão. Tipo, não é muito interessante, né? Depois dessa frase acabou o interesse. Então, eu acho que é um medo de botar o dedo na cara das pessoas e bater na porta, porque tem medo de falar uma coisa que não é sua. Falta uma humildade em dizer assim, a gente não sabe de tudo e a gente não vai saber de tudo nunca. Então, nem de si mesmo a gente sabe de tudo, né? Então, vou pôr aí o que eu penso agora. Me responde com outra coisa, não me corta, né? Me responde com uma coisa que daí eu vou pensar no que eu disse, eu vou pensar outra coisa talvez, ou não vou concordar contigo, né? Eu acho que falta discussão, falta a gente poder bater a bolinha de volta, sabe? Porque todo mundo tem medo de ser... Agora, felizmente, eu tô vendo que estão cancelando o cancelamento, né? Mas tava todo mundo com medo de ser cancelado. Então, o novo cancelamento da moda é cancelar o cancelamento, mas melhor. Mas esse negócio do assunto é isso, cara. Por exemplo, eu achava musicalmente muito interessante o Planet Hemp, mas eu pensava, mas pelo amor de Deus, eles não têm outro assunto, cara. São 12 músicas sobre a mesma coisa, pelo amor de Deus. Daí o D2 foi pra carreira solo, passou a falar de outras coisas. Mas é isso, tem muita coisa para falar, né? Eu acho que é medo mesmo disso, da coisa do teu lugar de fala. Isso é muito delicado, isso é muito complicado, assim. E realmente tem uma legitimidade nisso, né? Porque se fosse uma bobagem, tudo bem. Mas como isso é legítimo, a gente sempre fica pensando muitas vezes no que falar, né? Bom, passou aquela fase mais radical disso, eu acho, quando a gente se deu conta da merda que estava o Brasil. Eu me lembro quando uns 4 anos atrás, lançaram um aplicativo, 2 publicitárias paulistas lançaram um aplicativo para detectar machismo em música. Eu instalei no celular e a primeira que veio era uma música do João Bosco e do Aldir Blanc, aquela que dizia: quando você gritou Mengo no segundo gol do Zico, tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. Ou seja, a pessoa achou
que o Aldir Blanc, autor, era o personagem que ele estava caracterizando de forma pejorativa na música, né? Então, assim, sim, ele acha que se a mulher grita Mengo no primeiro gol do Zico, ele tem que tirar o cinto e bater nela até cansar. Ou seja, acabou a ficção, né? Iam cancelar o Shakespeare, certo, né? Agora mesmo teve uma questão do Chico Buarque, que teve uma música dele que ele fala: largo mulheres e filhos para te encontrar, e etc. Exatamente. Tu pode ver ou como foi exagerado, mas também não é ele que tá ali falando, né? É o personagem que tá falando da mãe. Gente, é o eu lírico, né? Pelo amor de Deus. Agora também chegou a hora de vocês se auto-indicarem, fazer um momento jabá de vocês, onde que a gente consegue encontrar o que vocês estão fazendo, onde que estão os trabalhos de vocês, como escutar. Bom, o Instagram tem o meu arthur.d.faria e tem o da Tum Toy Fone, que é a banda atual que eu tô e que pretendo ficar pelo menos 20 anos, como eu fiquei com o Seu Conjunto, com o Arthur de Faria e Seu Conjunto. E só que a gente começou a tirar a cabecinha para fora e veio a pandemia, né? E são 10. A única banda do mundo com 2 fagotes. Única banda do mundo com 2 fagotes. É a melhor, segunda melhor e terceira melhor banda do mundo com 2 fagotes. Grande Adolfo. O Adolfo e a Ange, maravilhosa. Vocês foram alunos do Adolfo? Sim. Sim, todos. Ah, que legal. Nossa, eu e o Adolfo... É que com o Marcelo aqui é hors concurso, né? Porque é com quem eu conheço há mais tempo. Mas eu e o Adolfo, a gente toca junto desde 1991. Então, vocês calculem, né? E eu acho que é o cara com quem eu mais toquei ininterruptamente, assim, porque todas as coisas, das coisas de teatro maiores que eu fiz, eu dei um jeito de levar o Adolfo junto, nas trilhas de filme quase tem, porque eu sou muito apaixonado por fagote e tal. Então, a banda atual é a Tum Toy Fone, que é uma banda que eu montei com uma ideia de orquestrinha que pudesse tocar as trilhas minhas para teatro e para cinema. A gente gravou um disco, pouco antes da pandemia, a gente gravou um disco na Audioporto, que agora está mixando e agora que vai sair. Vai sair o primeiro EP, que se chama Tum, agora em maio, depois sai o Toy, que é outro EP, e aí no final do ano, ou talvez no começo do ano que vem, sai o disco inteiro, Tum Toy Fone. Por enquanto tem vídeos da gente no YouTube, né? Se botar ali Tum Toy Fone, bandas de câmara, tem. Eu vi vocês em Pelotas no começo do ano. Foi muito aquele legal. Show foi maravilhoso. Foi muito legal. Maravilhoso. No Festival de Música de Pelotas. Nossa. E é uma banda que também, além de ter uma coisa de exigência musical que eu nunca tive em grupo nenhum, assim, que é uma coisa de uma ideia de um capricho de música de câmara mesmo, a gente fica fazendo aquela coisa que se faz em música de câmara, né? Pega aqueles 3 compassos e vai acertando a acentuação, coisa que eu nunca fiz com banda nenhuma que eu tive. Além disso, tem um milagre que acontece às vezes, que é o fato de que todo mundo se amou. As pessoas que já se conheciam e as pessoas que não se conheciam. Então, criou um ninho de amor, como eu tive, assim, nesses 52 anos de vida, 3 vezes na vida, em trabalhos, né? Então, isso é muito, muito encantador. Então, tá todo mundo com muita saudade de todo mundo, enfim. Bom, isso para dizer que tem, então, no Instagram também o da Tum Toy Fone. E eu tenho uma página no Facebook, minha, Arthur de Faria Coisas e tal, e tem em Porto Alegre uma biografia musical, que é onde eu vou botando todas as coisas que eu tenho escrito sobre música de Porto Alegre. Marcelo, te promove, te divulga, por favor. Então... Eu considero que eu tenho 5 discos, fiz muitas trilhas, mas que não se transformaram em discos, já pensei nisso, mas eu acabo achando que, tirando uma ou outra, elas são muito funcionais, elas funcionam bem no teatro, mas para escutar como disco... Mas então lança essas, que são as que tira. Tirando uma ou outra, pega essas que tira e lança. Tem umas 2 ou 3 assim que eu gosto muito, as outras eu gosto, mas acho que não interessaria o público. Então eu considero meus 5 discos, que é o Quebra-Cabeça. Foi um disco que eu me empenhei mesmo de corpo e alma assim, na produção. Depois disso o meu primeiro, em 2000.
que foi prêmio Açorianos de melhor disco MPB. Depois disso, o meu segundo disco, Depois do Raio, que foi Açorianos melhor disco MPB e melhor disco do ano. Depois disso, Canções Cruzadas, com o Dani Lopes, que não chega a ser um disco de inéditas, porque são todas versões de um sobre a música do outro. Então ali todas as músicas estão cruzadas, né? E agora o mais recente, que não é o último, que eu ainda pretendo lançar muitos discos, é o mais recente, que é o Tres a Vento, que também me pegou aí quando eu estava tomando fôlego para dar o salto ali. O disco chegou em dezembro e aí em março a gente parou, né? Então o disco o show de lançamento em teatro que estava programado e tal, acabou acontecendo um ano depois, como online, né? Um show online ao vivo que tá ali no meu canal do YouTube, tanto esse show quanto uma outra live anterior que eu fiz com o Giovanni, que eu gostei muito, na Sala Jazz Geraldo Flack, quem quiser assistir. E esse show do Marcelo tá bom pra caralho, eu assisti porque é bem isso, não é uma live, né? É um show, tu fez um show. Eu fiz questão de não chamar de live. Inclusive na divulgação, quando botavam live, eu escrevia e pedia: não chama de live, chama de show online ao vivo. Porque live é um monte de outras coisas que podem ser um bate-papo. E não era uma live no sofá da minha casa, era um show com produção, com palco, com som, com iluminador, com tudo. Era um show, só era transmitido ao vivo, né? Bueno, 5 discos que estão todos nas plataformas. A Lia está me ajudando muito também a organizar essa parte. O meu YouTube já está organizado, as plataformas de música. Então meus discos estão ali. Eu esses tempos fiz umas contas, eu tenho mais de 30 músicas gravadas como cantor em disco de outras pessoas. Eu cheguei a pensar em lançar isso como um disco que se chamaria Doutros Cantos. A gente fez uma música, o Marcelo, eu e o Nelson Coelho de Castro. Isso não é pouca coisa. Isso. Agora na pandemia. Exatamente, e eu fiz uma música com o Nelson, eu fiz uma música com o Raul Elvanger, eu fiz uma música com uma poeta que eu admiro demais, a Mar Becker, que é de Passo Fundo e vive em São Paulo e que tem chamado muita atenção. O livro dela, Mulher Submersa, e ela me deu uma letra linda e a gente compôs uma música. Então eu estou aproveitando, eu dou aulas, né? Tenho 3 grupos de canto, um na terça, um na quarta e um na quinta. O da terça-feira, o Sol de Si, já está comigo há 12 anos, semanalmente. Só mulheres, ao todo são mais ou menos 60 mulheres, reunindo os 3 grupos. Tenho apenas 2 homens só nos grupos. E é um grande laboratório, assim, onde a gente, através das músicas, a gente trabalha a musicalidade da pessoa, do cantor. Nós não estamos ali trabalhando as músicas, arranjos das músicas. A gente está aproveitando as músicas para aprender a cantar, para aprender sobre o ritmo, sobre o tom, sobre a expressividade, né? Cada música nos propicia uma experiência diferente. Se for um rock and roll é uma coisa, se for uma canção de niná é outra coisa, né? Então esses grupos me alimentam bastante e, paralelo a isso, eu toco essa minha busca de seguir compondo e seguir me entendendo como artista, né? Já conversei isso com o Arthur algumas vezes, que eu minto para mim um pouco, né? Quando eu digo que eu não tenho esse desejo louco assim de sair fazendo e viajando pelo mundo. Tenho sim, um pouco eu tenho, mas eu não me aflijo tanto com isso, porque me concentro em buscar ser feliz mais do que tudo, sabe? Se isso tudo, se eu tiver que, para conquistar tudo isso aí, eu tiver que abandonar minha felicidade, aí não vale a pena. Então a busca é conseguir
continuar sendo feliz fazendo música. Que significa conseguir pagar as contas, que significa não perder a alegria e o prazer de compor, de se apresentar. E eu acho que essa frase é importante, não perder a alegria. O meu esforço é não esquecer do motivo que um dia me fez querer fazer música, ser músico. Esse é o objetivo maior, não esquecer. Então, em nome do podcast, já aproveito para agradecer vocês por terem vindo. Alguém, considerações finais? Alguém quer falar alguma coisa que faltou? Não, só quero agradecer, que sempre é bom a gente conversar, trocar porque é uma coisa que normalmente a gente faz, né? Mas ninguém está vivendo normalmente, então ninguém está fazendo. Ninguém deveria estar vivendo normalmente, na verdade. Ninguém deveria estar vivendo normalmente, né? Então, a gente que tem um pingo de responsabilidade, não quer matar ninguém, não está aglomerando para conversar. Então, a gente aglomera virtual para dar uma conversada sobre um assunto que a gente gosta, né? Que é música. Esse episódio conversa super com o primeiro da temporada que a gente fez já, né? Que já tá no Spotify, que era sobre o que é ter sucesso, né? O que é fazer música em geral. Ah, ótimo. Eu também quero agradecer, pessoal, a oportunidade de poder conversar sobre isso. É muito estranho, eu falo, mas eu estranho dizer conversar com a geração de vocês. É muito estranho porque o tempo passa muito rápido. Foi ontem que eu e o Arthur, com 15 e 13, escutávamos LP ali. Foi ontem mesmo. Mas eu também agradeço a oportunidade de estar com o Arthur, porque assim a gente se vê e se fala um pouco. Que, né? Eu que fiz esse rolê aí, porque eu pensei, não, mas é que eles juntos vai ser muito bom, porque o assunto não fica duro, né? Não fica parecendo assim, médico. Ah, então agora você fala, agora você fala. Total. Eu falei pro Arthur e eu falei pra Simone esses dias também, que uma coisa que me dá bastante força é ver os colegas 35, 40 anos depois produzindo, felizes, estabelecidos. Isso, eu olho para os lados assim e vejo, pô, que bacana. Eu fico orgulhoso mesmo da gente, de nós termos nos tornado a sequência dessa música que a gente tanto adorava dos nossos queridos compositores, né? E daqui a pouco assim, pô, o Nelson Coelho de Castro é meu parceiro, o Raul é meu parceiro, o Bebeto Alves cantou no meu disco. Então vê que nós estamos enturmados. E daí é muito legal estar enturmado com vocês, que são a sequência disso também, né? É isso. Que a gente não separe gerações, né? Geração de agora é quem continua produzindo e quem tá fazendo coisas. É isso aí. E depois da pandemia, quem sabe um papo presencialmente? Isso, com uma rodinha. Faz um bolinho. Sim. E a rodinha do violão também. Para desespero do Arthur. Vocês levem um tecladinho Cassiotone pro Arthur. Mas leva o bolinho. E por hoje é isso. Vamos ficando por aqui com o nosso episódio.
Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais para ter conteúdo extra. Twitter, @Chão de Taco Pod, Instagram, @Chão de Taco Pod também, e Facebook, podcast Chão de Taco. Lembrando que agora nossos episódios estão disponíveis com tradução em Libras no YouTube. Bem, tchau aí. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.